Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Na verdade, a honra é toda minha estar com os irmãos, estar aqui com o pastor Ronaldo, dizer que ele aprende comigo. Meu Deus do céu, né, irmãos? Parece que eu tenho 150 anos, 51 terço dos 150 já, mas pastor Ronaldo é um grande amigo, uma pessoa por quem nós nutrimos grande respeito, e homem de Deus. De fato, a gente tem trabalhado já há algum tempo no presbitério juntos, e eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, né? Meu filho fala isso para mim: papai, você é muito difícil de lidar. E existem pessoas que a gente ama fácil e que a gente confia facilmente. Pastor Ronaldo Maia é uma dessas pessoas que eu ainda tenho coragem de sentar para ouvir ministrar a palavra. Porque o tempo vai passando, né? Agora, dia 23 de dezembro de 2023, eu completo 30 anos de ministério pastoral. Comecei com 21 anos de idade. E a gente vai ficando seletivo, né, irmãos? A gente começa a ver determinadas coisas e participar de determinadas situações que aí a gente não consegue sentar para ouvir alguém falar, porque fala: meu Deus... não por sermos melhores ou não, porque eu me julgo o mais fraquinho. Inclusive, eu não sei porque tanta gente me convida para pregar, porque eu não sou preletor, eu sou pastor. E pastor mais no âmbito administrativo, é a área que eu mais gosto da igreja, a área administrativa. Mas a gente às vezes fala: poxa, eu não queria ouvir isso, não queria. Pastor Ronaldo está entre os poucos que eu ainda tenho coragem de sentar para ouvir e ouço com o meu coração aberto, sabendo que Deus vai falar ao meu coração. É uma alegria estar com vocês nessa noite, irmãos. Uma alegria poder participar desse momento de campanha acerca de crises que todos nós passamos, todos nós estamos sujeitos a elas, elas nos sobrevêm e Deus nos dá graça para vencermos todas elas, pelo poder e pela autoridade que há no nome de Jesus. Vou falar sobre família e estou sozinho, não pude trazer a minha família justamente pelo fato de estarmos tendo culto lá hoje. E deixei lá minha esposa, a pastora Cris, o meu primogênito, o Vitor Gabriel, que tem 18 anos, e agora tem um bebezinho, né? Tem o Felipe, de 10 meses apenas. Depois de 18 anos quase, Deus me presenteou com o Felipe. E já está falando pá, e a gente fica se derretendo, né? E quando vai deixá-lo em casa, é uma tortura para deixá-lo. E tem o agregado é o Emerson, meu irmão, que já mora comigo há mais de 15 anos. Quando meu pai adoeceu, ele disse: leva esse menino, cuida dele para mim. Eu falei: eu levo, pai, mas a coisa vai ser pegada. Ele falou: não, fica à vontade, é teu filho. Então tem lá um agregado e também é bênção na nossa vida. Então, por isso, eles não estão comigo, irmãos, porque a minha esposa ministra louvor, meu filho e meu irmão são músicos na igreja e estão lá tocando hoje, fazendo a minha vez na igreja. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos lá. Palavra de Deus, Gênesis capítulo 8. Para não tomar muito tempo lendo, eu vou pedir para você deixar a Bíblia aberta, mas nós vamos ler apenas o verso 1. Gênesis capítulo 8, eu já vi que ela é boa lá naquele negócio, então você vai me ajudar quando eu mencionar um texto que você joga para mim, que aí eu fico com mais liberdade para ministrar. Gênesis capítulo 8, verso 1, olha lá, irmãos, que diz: e lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res ou rebanho, que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Uma outra versão vai dizer que enviou então um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado
pelo privilégio de estarmos na Tua casa, em Tua presença nessa noite, de podermos louvar e exaltar o Teu nome, que é santo e digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Obrigado a Deus pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, com cada vida que aqui está, com cada lar, cada família aqui representada nesta noite. Meu Deus, agora quando vamos meditar na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que é o inspirador das Sagradas Escrituras, esteja a falar em cada vida, em cada coração, produzindo frutos para o Teu reino neste lugar. Fica conosco, Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Crise nada mais é, irmãos, do que uma situação de instabilidade. Algo deu errado, algo está complicado, causou instabilidade, e essa instabilidade, essa crise pode ser institucional, como nós estamos vivendo no nosso país, uma crise que parece que não tem fim, não temos mais poder legislativo, executivo, apenas o judiciário domina, e o judiciário faz o que quer, do jeito que quer. Na minha área jurídica, vejo isso todo dia acontecendo. As leis, as defesas que nós usávamos outrora não têm mais valor, eles fazem delas o que querem, segundo o entendimento de cada juiz, de cada magistrado. Essa crise pode ser econômica, uma instabilidade econômica, que nós também estamos vivenciando nos últimos tempos, política, religiosa, e por vezes uma crise emocional. Uma crise emocional. Crise pode ser abrangente, alcançar uma grande esfera, alcançar o mundo, alcançar a nossa cidade, alcançar a nossa vizinhança, a nossa redondeza, mas também pode ser de âmbito pessoal, particular, muito nossa, que às vezes só nós e Deus é quem sabemos, às vezes só nós e Deus é quem temos conhecimento daquilo que está acontecendo, é algo interior, é algo emocional, é algo pessoal. Crise, isso é crise, irmãos. E a crise na vida, muitas vezes pode ser chamada, ou é chamada de tempestade, porque a tempestade também nada mais é do que uma instabilidade climática. Vê lá no sul, estamos presenciando tanta coisa acontecendo, ciclone extratropical, e eu tinha previsão de mais um, de ontem para hoje, não sei se veio, hoje eu fiquei alienado, não vi televisão, não vi nada, não sei se aconteceu. São instabilidades climáticas, são tempestades, e as tempestades da vida, às vezes, elas se mostram para nós, se formam diante de nós, de maneira terrível, de maneira invencível, humanamente falando. E hoje, considerando o nosso tema, vencendo as crises no âmbito de família, eu quero meditar um pouquinho com os irmãos sobre essa crise, essa tempestade que Noé e sua família enfrentaram. Uma crise difícil, uma tempestade complicada. E a gente precisa entender um pouquinho o que aconteceu para aplicar isso na nossa vida. Lendo o capítulo 8 de Gênesis na sua totalidade, nós ficamos nos perguntando como foi que Noé e a sua família sobreviveram a um evento climático que destruiu todas as demais famílias do mundo. Como que Noé conseguiu ser preservado, sair ileso, enquanto essa catástrofe que veio sobre a terra acabou com todo mundo. E saber como aquela família saiu vitoriosa dessa tempestade, irmãos, desse maior episódio de extinção em massa que a terra já viu, que o mundo já enfrentou, não é uma questão de simples curiosidade, não é uma questão de simplesmente sabermos por sabermos, mas isso é fundamental para nos ajudar, para nos ensinar como nós podemos enfrentar e vencer as tempestades da vida. Enfrentar e vencer as dificuldades, as crises da vida que podem ser tantas na nossa vida, doenças,
enfermidades que de repente você desmonta diante de um diagnóstico médico. Quantas e quantas pessoas sendo diagnosticadas e de repente estão diante de nós dizendo: pastor, minha vida acabou, eu não sei mais o que eu vou fazer. Calma, ainda tem um Deus, ainda existe um Deus que pode todas as coisas. De repente vem a tempestade do desemprego, e a gente cheio de planos, cheio de projetos, cheio de propósitos, e falta o recurso para manter a família, para cuidar de tudo que precisa ser cuidado. Calma, ainda tem um Deus que cuida de você. É importante, porque às vezes vem a crise do divórcio, às vezes vem a tempestade da droga, que está aí tão patente no mundo, destruindo famílias, acabando com famílias inteiras. De repente vem tanta coisa, irmãos. Como é que nós enfrentamos isso? Como é que nós vencemos essas tempestades da vida? Eu vou deixar de lado o amor. Como assim, pastor? Deixar de lado o amor. Vou deixar de lado a fidelidade. Vou deixar de lado o altruísmo. Porque tudo isso, irmãos, é trivial para o bom andamento de um relacionamento familiar. Então, não vou entrar nesse mérito, que isso a gente já está acostumado. Isso não pode faltar. Não pode faltar amor, não pode faltar fidelidade, não pode faltar altruísmo. Eu preciso morrer pelo meu cônjuge, pelo meu filho, eu preciso dar minha vida por eles. Eu preciso sempre querer o bem deles em vez do meu. E isso não pode faltar para o êxito, para o sucesso de uma família. Mas eu queria falar sobre outras coisas com você, sobre outros pontos importantes para nós enfrentarmos e vencermos as tempestades da vida. Vem comigo lá. Primeiro lugar, para enfrentar e vencer a tempestade da vida, o preparo é indispensável. Olha para aquele que está do teu lado. Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou pedir para você fazer. Se você ficar bravo comigo, fazer o quê? O pastor é o pastor Ronaldo, eu vou embora e não volto mais. Tá? Olha para o irmão que está do teu lado, diz para ele: o preparo é indispensável para você vencer a crise. É indispensável, irmãos. Eu preciso estar preparado para vencer a crise. Eu preciso estar preparado para encarar a dificuldade. Quando a gente volta no capítulo de número 6 do livro do Gênesis, quando Deus fala com Abraão, com Noé, melhor dizendo, Deus diz para ele: olha, Noé, eu vou dar fim a todos os seres humanos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eles estão destruindo tudo, eles estão acabando com tudo, e eu vou dar fim em todos os seres humanos. Eu vou destruir juntamente com eles a terra, eu vou destruir com eles tudo que existe nela. Você, porém, verso 14, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Sabe o que está acontecendo aqui, querido? Deus mandou Noé preparar uma arca e lhe disse como ela deveria ser construída. Deus disse para Noé: eu vou destruir tudo, eu vou acabar com toda a raça humana, mas você vai ser preservado. Eu tenho um pacto com você, eu tenho uma aliança com você, eu vou dar fim em tudo, mas você vai ser preservado. E Noé obedeceu a Deus, e foi crucial ele ter obedecido ao Senhor, irmãos. Foi crucial Noé ter feito aquilo que Deus mandou que ele fizesse. E eu queria chamar a tua atenção nessa noite para isso, irmãos. A obediência ao Senhor é a base da vitória em meio às crises da vida. A obediência a Deus é a base para que nós sejamos vencedores em toda crise que possa surgir diante de nós. Porque se Deus prometeu, Ele te garante. Se Deus prometeu que ia fazer algo por você, pode confiar, Deus vai fazer. Pode passar o tempo que passar, o Deus que prometeu é fiel para cumprir. E Deus diz para Noé: eu vou destruir tudo, mas você entra na arca. No capítulo 6, no versículo de número 18, Deus fala novamente com Noé e diz para ele: olha, Noé, mas com você
eu estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. A obediência é a base da aliança com Deus. A obediência ao Senhor é a base da nossa aliança com Ele. Noé obedeceu ao Senhor, e quando o dilúvio chegou, ele estava preparado, ele estava em condições de enfrentar tudo aquilo que sobreveio à terra. Sabe, irmãos, dizem que depois da tempestade vem a bonança. Mas se depois da tempestade vem a bonança, chegou o tempo da tempestade. Então subentende-se que antes da tempestade também houve um tempo de bonança. Também houve um tempo de calmaria. Também houve um tempo de paz. Também houve um tempo em que estava tudo tranquilo. E isso nos ensina que a vitória nas lutas é conquistada com o nosso preparo em tempo de paz. Nós nos preparamos para a tempestade em tempo de bonança. Nós nos preparamos para a crise quando tudo vai bem na nossa vida. Nós nos preparamos para o momento difícil quando nós estamos vendo que Deus está cuidando de nós, está trabalhando por nós, está dando tudo certo, está indo tudo bem. Hoje eu tive uma audiência numa outra cidade, acompanhei o meu cliente, e no caminho ele contava para mim. Ele dizia: doutor, eu já fui milionário, eu já tive tanta coisa, mas eu perdi para a ostentação. Meu pai deixou para nós uma fortuna de milhões. E eu comecei a ostentar, e achei que o capital nunca ia ser dilapidado, nunca ia acabar. E de repente a gente se vê nessa situação de recuperação judicial e falência. Porque a gente não se prepara para a crise quando tudo vai bem. Se você está enfrentando crise na família, dificuldades na família, pode dar uma puxadinha lá atrás, que você vai ver que quando tudo estava bem, você pode ter falhado no preparo. Esse preparo, ele é fundamental. É importante que famílias invistam na vida espiritual, que cuidem do relacionamento com Deus, que tratem de obedecer a Deus. Que lindo, pastor, o culto para as crianças, o investimento nas crianças, isso é de extrema importância. A palavra de Deus vai ter que se cumprir. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. Tem criança que às vezes até sai, vai dar um rolê lá fora, quando jovem, vai experimentar coisas novas, mas num determinado momento faz igual o filho pródigo da parábola. Ele cai em si e diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu perante ti, eu estou de volta. É importante, irmãos, nos prepararmos no tempo da bonança, para quando a tempestade chegar, nós tenhamos vitória, estejamos preparados para suportar as tensões da vida. Invista na sua casa, invista na sua família, invista no seu esposo, invista na sua esposa. Sabe, eu gosto muito de manjar branco. Tem gosto para tudo, né, irmãos? E eu gosto principalmente quando faz com um pedaço de coco fresco. Da fruta do coco ali, põe para o meio do manjar. E esses dias a minha esposa falou: vou fazer um manjar para você. Se ela assistir esse negócio depois. E ela começou a fazer o manjar, e vai procurar o amido, não tem maisena. Ela falou: amor, põe uma gelatina, né, sem sabor. Também não tem. Vou engrossar com farinha. Não deu certo, moço. Não colou, não virou o manjar. Eu comi de colherinha. Quase dava para beber. Aí hoje eu fui para o escritório na parte da tarde. Ela mandou uma mensagem para mim assim: saindo um manjar de coco com pedaços de fruta fresca. Mandou a foto para mim. Sabe o que é isso? Investir quando tudo vai bem. Marido, invista na sua esposa quando tudo vai bem. Esposa, invista no teu marido quando tudo vai bem. Pais, invistam nos filhos quando tudo vai bem.
Sabe, meu filho chegou ontem em casa e falou assim: pai, é o seguinte, tem uma notícia para te dar. E ele fala bem desse jeito, né? Eu não sei se eles são todos iguais. Quase mata a gente de susto. Tem uma notícia para te dar, pai. Eu falei: fala, filho, pelo amor de Deus, o que aconteceu? 3 e pouco da tarde, chegando da ITEC. Tá aqui, pai. Olhei, MB. Eu falei: nossa, filho, só MB? Aí ele falou assim: então, pai, vê se não pega no meu pé, pai. Vê se não fica me cobrando quando eu fico um pouquinho até mais tarde lá. Tá aí, pai. Só MB. Falei: fechou. Tranquilo, acordo feito, ué. Acordo feito. E aí hoje ele ia sair agora depois do culto com os amigos. Aí eu falei para ele, peguei o cartãozinho e falei: tá, filho, leva o cartãozinho. Ó, eu vou puxar o limite aqui no dedo, tá? Mas pode ir. Invista nos teus filhos quando tudo vai bem. Pastor, não tem condição de investir financeiramente? Invista com um beijo, invista com carinho. Quando o mais novo nasceu, agora depois de 17, quase 18 anos, eu vi que ele ficou meio assim, né? Eu olhei para ele um dia e falei: filho, o Felipe é um presente de Deus para o pai, mas jamais alguém vai tomar o lugar do meu primogênito. Ele parecia um baiacu, estufou todo assim, falou: pai, obrigado, te amo, pai. Invista na sua família quando tudo vai bem. Mais tarde, quando a crise chegar, quando o mundo cercar, quando o inimigo lançar os dardos, quando os laços estiverem diante deles, eles vão se lembrar: a minha casa é um lugar de amor, a minha casa é um lugar de comunhão, a minha casa é um lugar de fidelidade, a minha casa é um lugar onde Deus reina e eu não posso pecar contra a minha casa. Louvado seja Deus. Noé e a sua família, eles conseguiram vencer aquela tempestade porque foram obedientes a Deus. A obediência ao Senhor é fundamental. O preparo antes da crise é fundamental. Mas em segundo lugar, irmãos, não pode faltar paciência e perseverança. Sabe, eu nunca fiz as contas não sei se o pastor Ronaldo, que é mais estudioso, já fez, mas dizem aí os historiadores que Noé e a família ficaram cerca de 370 dias dentro da arca. A gente fala de 40 dias, 40 noites, não, depois teve 150 dias, depois teve não sei que dia do 10º mês, do 12º mês, depois do 1º mês, e até que tudo se deu, tudo aconteceu, 370 dias em média, mais de um ano. Dentro daquela, quando começa a chover muito, o que as irmãs falam? Ou é só a minha que fala? Meu Deus, a gente vai embolorar aqui. Não seca a roupa. Não tem jeito. Esses dias de seca que nós estávamos vivendo, quanto pó, e vê aquelas tempestades que você olha na linha do horizonte, avermelha tudo. É verdade, não é? Agora você imagina 370 dias dentro da arca. 370 dias sem ver terra seca. 370 dias suportando o cheiro dos animais. 370 dias lutando com as emoções. Porque eu, por exemplo, se eu ficar preso num lugar, eu fico louco. Quando eu assumi a igreja de Tarumã em 2004, eu fui morar numa casa que o pastor anterior morou, uma casa novinha, linda. Ele tinha sido o primeiro morador da casa. Mas os cômodos eram tudo pequenininhos, irmãos. E eu andava naquela casa e eu ficava agoniado de um lado para o outro. E a Cris falava assim: amor, o que está acontecendo? Eu falei: eu não aguento essa casa. Eu tenho fobia desse negócio. E um dia eu saí e falei para ele: eu vou arrumar uma casa. Enquanto eu não voltar, não arrumar uma casa, eu não volto para casa hoje. E arrumei uma casa, pastor Ronaldo, que eu morei nela até o último dia que eu pastorei a igreja. Aquela casa que o dono é pedreiro. E cada filho que nasce, ele aumenta um cômodo na casa.
Cada casa com cômodo com piso de um jeito, uma porta de um jeito, uma janela de um jeito, uma é forrada com laje, a outra com forro de madeira, a outra com PVC, mas eu amei a casa era grande, a cozinha tinha 11 metros de comprimento por uns 3,5, 4 de largura, aquele vagão, falei, é aqui que eu vou ficar, e já mudei para casa. E agora você imagina Noé 370 dias com a sua família preso dentro daquela arca, trancado dentro daquela arca. Não foi fácil, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Não deve ter sido nada fácil esperar aquele tempo todo para que as águas baixassem. Não foi nada fácil passar por tudo aquilo. E sabe, irmãos, quem não tem paciência abandona o barco na hora que a tempestade está acontecendo e acaba estragando tudo. Tem muita gente abandonando o barco da família na hora da crise e estragando tudo, impedindo a vitória de chegar. O casamento está abalado. Fica mais um pouquinho, tem paciência, persevera, porque o Deus que instituiu a família vai entrar com providência e vai abençoar. Incompatibilidade nunca foi motivo para separação. Virou moda agora. Chega no escritório e diz, doutor, quero separar, mas o que aconteceu? Incompatibilidade. Oh, raio, não viu que era incompatível quando estava namorando e noivando? E o pior é que a gente começa a trazer essas coisas para dentro da igreja. Presta atenção numa coisa, ninguém está no sangue de ninguém para saber o que está passando. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas nós precisamos entender que nós estamos na arca da vida e as circunstâncias são adversas, mas vai chegar a hora de pisar em terra seca e Deus vai dar vitória para que o nome dele seja glorificado e exaltado. A gente precisa confiar, a gente precisa ter paciência, perseverança e não abandonar o barco. Às vezes um abandona o barco, atrapalha tudo, estraga todo o processo, impede a vitória de chegar. Que não seja eu, que não seja você abandonar o barco, mas que nós esperemos com paciência, com perseverança, até o último momento. Vamos cultivar a paciência e a perseverança. Eu fico pensando, sabe, irmãos, às vezes eu gosto de dar uma viajada assim nessas coisas. Como que foi a tartaruga subir a rampa da arca? E o bicho preguiça? Você já viu o bicho preguiça, irmão? Ele muda. Eu ia dar um tapa nele e falar, vai logo, bicho. Vai logo, falta a paciência, irmão. Mas se a gente quer vencer a tempestade da vida, nós precisamos de paciência e perseverança. E Deus vai entrar com providência, vai dar vitória. Eu fico imaginando aqui a tartaruga, eu fico imaginando o bicho preguiça, e de repente lá o falcão que vem voando muito rápido, de repente o guepardo, o leopardo, que são animais extremamente rápidos, a lebre, o coelho, chega. Mas quando fechou a porta da arca, estava todo mundo lá, porque Noé teve a paciência, a perseverança para esperar tudo acontecer. Deus quer que eu e você tenhamos paciência e perseverança para vencermos a tempestade da vida. Vamos lá, terceiro lugar, irmãos. É preciso exercitar a nossa fé. Fé não pode faltar. Depois de 40 dias, quando Noé quis saber se a terra estava seca, o versículo de número 7, vai dizer que ele soltou um corvo. Ele soltou um corvo. Mas você sabe que a história fala que tinha muitos corpos boiando, que morreu todo mundo. Corpos de humanos, de bichos. E o corvo, que gosta de podridão, que gosta de carne em decomposição, ficou por lá. E aí a Bíblia vai dizer que Noé então entendeu o que estava acontecendo. Ele teve visão do que estava acontecendo. O corvo ficou porque tem corpos ainda espalhados por aí, e o corvo ficou. E ele soltou a pomba. E a pomba é o símbolo da pureza, né, irmãos? Vamos trazer aqui para o lado da santidade. A pomba voltou, porque ela não encontrou onde pousar.
Ela não encontrou onde colocar o pé dela. Ela não quis pousar em cima dos cadáveres. Não quis pousar em cima da podridão. Não é esse o meu foco não, mas a família, para vencer a crise e a tempestade, precisa ter santidade. Isso eu vou deixar para o pastor de vocês entrar. Precisa de santidade na família. Precisa de compromisso com Deus. Mas eu quero falar de fé. E aí, depois de certificar-se que a pomba voltou, Noé esperou um tempo e soltou outra pomba. Outra pomba. E a pomba foi e não voltou mais. A que voltou trouxe um raminho, depois a outra não voltou mais. Então, agora sim. Agora é sinal de que a água está baixando. E depois que Noé se certificou disso, sabe o que ele faz, irmãos? A Bíblia diz que ele arranca a cobertura da arca. Ele tirou a cobertura da arca. Ele tirou as madeiras que estavam sobre a arca, que cobriam a arca, numa atitude de fé, pois se retornasse a chuva, se recomeçasse a chover, Noé não teria o que fazer, estaria em dificuldade, estaria perdido. Então ele tira a tampa da arca, ele abre a arca, ele descobre a arca, numa atitude de fé, porque a confiança de Noé não estava na arca, a confiança de Noé estava no seu Deus. A confiança de Noé estava no Deus que o mandou fazer a arca. Por isso ele arrancou as tábuas. E quando ele arrancou as tábuas, ele olhou para o futuro. Ele olhou para uma nova possibilidade de vida. Ele olhou para algo que se abria à sua frente para ele sonhar de novo. Tudo ficou para trás, tudo acabou lá. O lugar onde eu vivia acabou. Mas agora, a partir daqui, eu posso olhar e ver novas possibilidades para a minha vida. Presta atenção numa coisa, meu irmão. A fé faz isso. Ela nos faz enxergar possibilidades. Ela nos faz enxergar uma nova chance de vida. E existem lares enfrentando crises, pastor Ronaldo. Enfrentando tempestades. Porque não conseguem tirar a tampa da arca. Meu Deus. Fica olhando só para o problema, só para a dificuldade. Não consegue tirar a tampa e olhar para um horizonte novo. E voltar a sonhar. E voltar a projetar. E voltar a amar e a querer mais para o lar, para a família, para a casa, para os negócios. Deus tem novidade de vida para mim e para você. Nós precisamos pela fé tirar essa tampa da arca e acreditar naquilo que Ele é poderoso para fazer na nossa vida. Noé tirou a tampa da arca. Sabe, deixa o passado para trás, irmãos. O passado é passado. Às vezes no aconselhamento de casais, a gente vai falar com pastor, ela não esquece. Ela não esquece. Aconteceu há 10 anos, 15 anos atrás. Mas todo dia. Eu falei, irmão, por que você não largou então? Aí não querem ouvir isso do pastor. Sempre querem ouvir do pastor, se não, nós vamos orar, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, não vai haver separação. Eu falei, mas por que você não largou então? Se faz 15 anos que você está batendo na mesma tecla, torturando o homem, você não esqueceu, você não perdoou. Você esquece esse negócio, larga então. Porque o reino de Deus é já, irmãos. O reino de Deus é hoje. Deus não fez um filho dele, uma filha dela, para viver sofrendo o resto da vida nessa terra, não. Eu preciso viver hoje. Eu preciso desfrutar do que Deus tem para a minha vida hoje. Eu sei que a eternidade está preparada para mim, mas Deus tem bênçãos para a minha vida também aqui nessa terra. Amém. E a gente vive remoendo o passado com a tampa da arca fechada. Abre a tampa. Aleluia. Deixa o passado para trás. E enxerga novos horizontes. Tem uma frase que eu não sei o autor, mas eu sempre leio ela. Sobreviver é bom, mas viver é melhor ainda.
E Deus não nos fez para sobrevivermos, Deus nos fez para vivermos. Lá em Isaías 1,19, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ele não nos fez para sobreviver, mas para viver e desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Quarto lugar, para nós encerrarmos, irmãos. Para vencermos as tempestades da vida, nós precisamos expressar gratidão. Gratidão. É palavra difícil, palavra que falta às vezes, irmãos, que a gente arranca do nosso dicionário, do nosso vocabulário, palavra que a gente às vezes tem dificuldade de colocar em prática. Gratidão. Tinha um pastor sempre pedindo, quando surgiu um campo, arruma para mim. Quando surgiu um campo, e eu falei, cara, aqui no presbitério vai ser difícil, mas surgindo outro de algum amigo de presbitério, eu encaixo você. Surgiu. Primeiro nome que eu lembrei, encaixei. O presidente do outro presbitério me liga, pastor, você tem? Eu tenho. Encaixei. Nem convidado para posse, nem para despedida, nem muito obrigado, nada. Gratidão é uma palavra que não se usa mais, que caiu em desuso. Estou mexendo na entrada do estacionamento da igreja lá em Palmital, e a terra seca não tinha o que fazer. O pedreiro falou, pastor, não tem como jogar concreto essa terra seca, e ficar jogando água de mangueirinha que não vai. Liguei para o camarada da prefeitura, falei, meu amigo, quebra um galho para mim, manda um caminhão de água para mim, que eu preciso molhar esse lugar. Pastor, eu não posso esvaziar o caminhão, porque com essa seca, risco de incêndio, o caminhão tem que estar todo dia cheio, toda hora cheio. Mas amanhã de manhãzinha, se você quiser, eu levo o caminhão de água para você. 7h30 da manhã estava o caminhão de água jogando lá. Cheguei, os pedreiros trabalhando, já mexendo tudo que tinha que fazer. Pastor, agora ficou jóia, agora está top aqui para trabalhar. Peguei o telefone, não vou falar o nome dele, claro. Ô meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu te liguei para pedir, agora eu estou ligando para agradecer por você ter socorrido. Pastor, o que você precisar, o que a igreja precisar, eu estou à disposição para servir. Gratidão abre portas, irmãos. O agradecimento abre portas para o futuro. A nossa gratidão ao nosso cônjuge, ao nosso filho, vai abrir possibilidades para o nosso futuro dentro de casa. Eu preciso aprender a dizer muito obrigado, meu amor. Eu preciso aprender a dizer muito obrigado, meu filho. Eu preciso aprender a dizer obrigado, pai, obrigado, mãe. Quando nós aprendemos a fazer isso, quando expressamos gratidão, novas possibilidades vão surgir diante de nós. A gratidão abre portas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo de número 20, que a primeira coisa que Noé e a sua família fizeram ao sair da arca foi formar, montar um altar e oferecer sacrifícios ao Senhor. Agradecer a Deus. Noé e sua família, quando saíram da arca, tiveram a iniciativa de agradecer a Deus, dizer, Deus, muito obrigado, porque o Senhor prometeu, o Senhor cumpriu. O Senhor disse que ia destruir tudo e destruiu, mas o Senhor disse que tinha uma aliança comigo e com a minha casa, e a sua aliança permanece intacta. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos acreditar no Senhor, nós podemos confiar no Senhor, nós precisamos ter fé em Deus, e nós precisamos externar a nossa gratidão ao Senhor. Para vencermos as tempestades da vida, irmãos, nós precisamos ser pessoas agradecidas. A gratidão vai abrir caminhos novos para o teu futuro. Quantas pessoas se lembram de quando nós agradecemos? Olha, eu fiz um favor, eu abri uma porta, eu estendi a mão, e ele foi grato, ele foi leal, e hoje eu vou abrir de novo uma possibilidade para ele. Com Deus é assim, irmãos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 21 que o que Noé e sua família fizeram, agradaram a Deus. Agradaram, olha, e o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Por quê? Porque ele se agradou
da gratidão, do sacrifício que Noé ofereceu quando saiu da arca. Ah, meu irmão querido, gratidão vai preparar caminho para o teu futuro. Eu quero orar com você. Você pode ficar em pé? Aleluia. Glória a nome de Jesus. Qualquer família pode sobreviver à tempestade. Ah, mas essa é melhor. Não tem melhor para Deus. Todos nós somos iguais diante dele, perante ele. Qualquer família pode sobreviver a uma tempestade, assim como a família de Noé sobreviveu. Mas para que isso aconteça, é preciso que no tempo da bonança haja o preparo para quando a crise chegar. Para que isso aconteça, é importante não faltar paciência e perseverança. Olha, 100 dias, 150 dias, 200 dias, 300 dias, eu vou jogar. Não, fica no barco. Fica no barco, tudo vai passar. Fica no barco, tudo vai se acalmar. Exercite a fé. Fé é isso, irmão. O que é fé, senão o que Hebreus define? É o que eu não estou vendo. Não estava vendo terra seca. Mas a promessa de Deus é que ia chegar. Isso é fé, exercite a fé. E não se esqueça de gratidão. Sabe, irmãos, às vezes a gente dá uma desabafada, né? Tem um negócio que a gente sofre tanta ingratidão no ministério pastoral. A gente pega a ovelhinha, tudo bichada, cheio de carrapicho, a lã tudo empelotada. Tem pastor e pastor, tá? Tem aquele que não se contenta só usar a lã da ovelha, come a carne da ovelha, aí está enrolado depois. Matou a ovelha, perdeu tudo. Mas às vezes a gente tira lá do lamaçal, cura, sara as feridas, põe no ombro, leva embora. E quando a gente menos percebe, vem a apunhalada nas costas. A ovelha vira bode. Na verdade sempre foi, só estava disfarçada. E a gratidão não pode faltarmos. Que ela vai abrir portas, vai estabelecer pontes, ela vai abrir alianças para a vitória na tua vida, em toda e qualquer tempestade que você enfrentar. Se você me der liberdade, convidar você. Talvez está dizendo, pastor, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus, eu sei que todo mundo aqui é de Deus, mas eu estou enfrentando uma tempestade na vida. Porque a gente não escolhe quando ela vai chegar, irmãos. A gente não tem o poder de evitá-la. Quando ela vem, ela vem. Mas a gente tem o poder de vencê-la da maneira certa. E eu queria convidar você que talvez esteja vivenciando uma tempestade na família, para você sair do teu lugar e vir para o altar do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero profetizar a bênção do céu sobre a tua vida nessa noite. Se tem alguém, sai do seu lugar e vem. Hoje é o dia de Deus te dar vitória sobre essa tempestade. Eu queria cantar uma canção com você enquanto você vai vindo aqui para frente. Pegar um violão? Você puxa, eu vou puxar o violão. Tu és santo, Jesus, tu és santo, Deus. Deixa eu ligar. Glória ao teu nome, Jesus. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo.
vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, santo é o nome do Senhor nosso Deus. Bendito é aquele que vive e reina para todos sempre. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina. Vai glorificando o nome do Senhor, meu irmão. Vai glorificando o nome do Senhor nessa noite. Pai de amor e eterna bondade, é no nome de Cristo Jesus que nós estamos na tua casa, em tua presença nessa noite. Louvamos e exaltamos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Meu Deus, nós sabemos que as tempestades nos sobrevêm, nós não temos o poder de evitá-las, nós não temos o domínio sobre essas intempéries da vida, meu Pai, mas nós temos nessa noite, com base na tua palavra, a plena certeza de que o Senhor promete e é fiel para cumprir, meu Pai, que a aliança que o Senhor tem conosco jamais será quebrada, jamais será desfeita, se nós obedecermos a sua voz, se nós exercitarmos a fé com paciência e perseverança. Ó Deus, chegará o tempo de externarmos a nossa gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nessa hora, como sacerdote do Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão, meu Pai. Ah, Deus, essa tempestade sendo vencida nessa hora pelo poder e pela autoridade que há no nome do Senhor. Eu quero profetizar agora, meu Pai, todo mal sendo vencido, destruído, anulado, que o Senhor entre com providência no seio de cada lar, de cada família aqui representada nessa noite, meu Pai. Deus, no nome de Cristo Jesus, alcança o esposo, a esposa, alcança os filhos, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, age com poder e autoridade, no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós profetizamos, a tempestade vai passar, a tempestade está chegando ao fim, a crise não é eterna, ela vai embora pelo poder e pela autoridade que é no nome de Jesus. Eu proclamo nessa noite, meu Pai, Pai, vitória aos teus filhos, Senhor. A palavra diz que depois de um tempo de 40 dias, o Senhor se lembrou de Noé, e o Senhor soprou um vento, e as águas começaram a baixar. Oh Deus, eu te peço nessa noite, assim como o Senhor fez com Noé e sua família, o tempo do Senhor soprar o vento,
o tempo do Senhor se lembrar dos meus irmãos com suas famílias aqui representadas. Sopra o vento, Senhor. Manda o vento, Senhor. Manda o vento lá no lar. Manda o vento lá onde fica. Em nome de Jesus. Que a tempestade passe. Que as águas baixem. E que tudo volte ao normal. Os filhos sejam diante de ti mais que vencedores. Eu os abençoo nessa noite, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, ó Pai. Amém. Queridos, vai no nome do Senhor Jesus. Podem voltar aos seus lugares. Muito obrigado, meus queridos. Agradeço, pastor Ronaldo. Podem se assentar, meus irmãos. Liderança da igreja, pela oportunidade de estar com você nessa noite. E que o Espírito Santo continue a falar em cada vida, em cada coração. Em nome de Jesus. Orem por mim, orem pela minha casa, orem pela igreja de Palmital, pelo presbitério de Assis, que Deus continue a nos abençoar. Beijo no coração de todos, em nome do